de Lima, o delegado regional de investigação e combate ao crime organizado, Ricardo Hiroshi Ishida, e o delegado de Polícia Federal, coordenador da presente operação, Rodrigo Moraes. Com a palavra, o superintendente regional, Luciano Borges de Lima. Bom dia a todos. Na manhã de hoje, a Polícia Federal desencadeou a Operação Gun Express, visando colher mais provas e prender preventivamente os principais suspeitos por tráfico internacional de armas, investigação essa que há quase 2 anos vem acompanhando e tomando as medidas judiciais pertinentes para fins de interromper esse grande esquema de tráfico de armas de origem fabricadas em 8 países diversos, inclusive do próprio Brasil, e todas passando por importadora paraguaia e chegando aos usuários brasileiros de forma ilegal. São armas que não têm registro no Brasil, não têm autorização de uso, são utilizadas de maneira criminosa e, portanto, 310 policiais federais estão cumprindo 72 mandados expedidos pela Justiça Federal em 9 estados brasileiros. A operação começou às 6 da manhã nesses 9 estados. No momento estão sendo concluídas ainda algumas buscas, a maioria delas já foi concluída, muito material apreendido, arrecadado, que está sendo analisado no momento para as próximas etapas das investigações. Gostaria de passar agora a palavra ao delegado regional de combate ao crime organizado, delegado Hiroshi, para fazer algumas complementações, e na sequência o delegado Moraes, chefe da Delegacia de Crimes Patrimoniais da Superintendência aqui do Estado do Paraná, delegacia essa que esteve à frente desde o início das investigações e graças à qualidade dos policiais federais que atuaram desde o início e também das parcerias onde ocorreram as apreensões no decorrer das investigações, foi possível ter este grande resultado na data de hoje e poder descapitalizar e prender os principais envolvidos. Delegado Hiroshi. Obrigado, doutor Luciano. Bom dia a todos. Obrigado pela presença nesse dia, nessa manhã importante, em mais uma deflagração de operação da Polícia Federal em crimes que envolvem o combate ao tráfico de armas de fogo. A gente sabe que o combate relacionado à violência é sempre bastante controverso. Então, cada um tem uma solução, ou um grupo de soluções, ou um grupo de vacinas para combater a violência. Mas, mesmo com essa controvérsia toda, a gente sabe que o combate ao tráfico de armas de fogo ilícita chega a ser uma unanimidade entre todos os especialistas que estudam o tema violência e combate à violência. Dentro dessa situação de combate a armas ilícitas, nós temos a retirada de armas ilícitas de circulação, ou seja, a apreensão de fuzis, armas de fogo no trabalho do dia a dia operacional de qualquer polícia. Mas aí, na sequência, dizem, mas não basta tirar as armas de fogo de circulação, é preciso proteger as fronteiras e evitar que essas armas entrem. Aí entra a Polícia Federal também com um trabalho em Foz do Iguaçu, Cascavel e Guaíra, aumentando e acelerando o trabalho nas fronteiras para captar armas de fogo no transporte das fronteiras de entrada e de saída. Mas aí os especialistas também falam, não basta retirar de circulação, não basta proteger as fronteiras, é preciso fazer um trabalho operacional de inteligência para poder combater quem está trazendo e quem está determinando essas armas. E é nesse aspecto que também entra aqui esse trabalho complexo, conduzido, liderado, chefiado pelo delegado Moraes. Um trabalho como esse, em 9 estados, é um trabalho altamente complexo, né? E só é possível com organização, planejamento e apoio. E nesse caso, não dá para deixar de dar o destaque do apoio da DICOR,
né, conduzida hoje pelo delegado Igor, que sentou na cadeira onde eu hoje ocupo, né, que apoiou bastante com o trabalho na operação dos 9 estados, mas também os apoios de Rio Grande do Norte e Bahia, Paraná especialmente e São Paulo, mas sem esquecer Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Sergipe, né, que contribuíram também para esse trabalho. Que na parte dos desafios operacionais, a operação também enfrentou alguns desafios jurídicos, como aquela polêmica na suspensão dos trabalhos envolvendo os relatórios do RIF e do COAF, né, mas também foram superados. Essa suspensão, embora mirassem as operações contra a corrupção, acabou também atingindo, de certa forma, diretamente, né, operações como essa, dessa natureza, de tráfico de armas internacional. Mas desanimar diante dos desafios não está no DNA da Polícia Federal. O que está no nosso DNA é a resiliência, a adaptação, determinação, em especial do delegado responsável por essa equipe, que é o delegado Moraes, sem o qual seria inviável a condução de um caso com tantas variáveis, né? Então passo a palavra para ele da parte diretamente para falar do trabalho, e já agradecendo a essa dedicação, esforço e coragem para enfrentar todos esses desafios com um trabalho de sucesso e importante para a diminuição da violência no nosso país. Primeiramente, agradeço as palavras do Dr. Hiroshi. Senhores, também é preciso organização para repassar do que se tratou a investigação policial, tá? Então eu dividi por tópicos aqui o que eu vou falar, para ficar mais didático a nossa conversa. Como foi o início da operação policial? A Polícia Federal, com um claro objetivo de identificar métodos, rotas e suspeitos da prática do crime de tráfico internacional de armas, acessórios e munições, iniciou algumas atividades de inteligência à procura justamente de iniciar esse tipo de investigação. Então, nesse ponto, houve uma aproximação da delegacia especializada com os Correios, onde nós descobrimos que existiam apreensões nos Correios de armas de fogo e que estas apreensões estavam sendo encaminhadas para o Exército, as armas de fogo, e nenhum órgão policial estaria investigando no mínimo, comércio ou tráfico de armas. Quando eu soube desse fato, eu solicitei todos os dados das apreensões. Nós identificamos que as apreensões eram realizadas, postadas, a partir de Foz do Iguaçu, que é a cidade que faz fronteira com o Paraguai. Então aí nós visualizamos que poderia sim estar acontecendo um tráfico internacional de armas. Por quê? As armas saíam do Paraguai para destino a estados brasileiros e pelos Correios poderiam ser postadas em Foz do Iguaçu. Então, com essa estratégia, eu me reuni com os Correios e determinei que daquele momento em diante todas as apreensões fossem comunicadas à delegacia especializada aqui. Então, a cada suspeita de arma de fogo, nós enviávamos policiais federais ao local, ao centro de tratamento ali dos Correios na João Negrão, e nós abríamos as encomendas usando luvas, máscaras, e quando era identificada a presença de armas de fogo, nós começamos a realizar as apreensões. O que elas tinham em comum, essas apreensões? Todas essas apreensões as armas estavam escondidas dentro de equipamentos de lutas. Então ali era um indicativo de que poderia ser um mesmo grupo que estaria enviando todas essas armas. A partir desse momento nós analisamos todos os dados disponíveis, que eram as encomendas postais, dados de remetente, destinatário, as DANFs, né, que eram os documentos de venda dentro dessas encomendas postais, imagens dos Correios. Então, após essa análise, a gente identificou que alguns dos dados eram verdadeiros e com isso nós iniciamos a investigação policial, certos de que se tratavam de um mesmo grupo criminoso que atuava nessa remessa de arma de fogo pelos Correios. Remessa que a gente detectou pelos Correios de forma inicial. Depois a gente viu que isso tinha um tamanho muito maior. Então houve
a partir daí, identificação de suspeitos. Representamos por diversas quebras, sigilo telefônico, sigilo telemático, sigilo bancário, porque dos objetivos era realmente também descapitalizar o grupo criminoso. Já visto que a gente já achava que a gente poderia esbarrar no crime de lavagem de dinheiro. Então, esse foi o início da operação. Com o decorrer da operação, com todas essas quebras, a gente identificou que suspeitos de 3 estados brasileiros, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, estavam envolvidos em associação na importação, guarda, remessa e transporte de armas de fogo, acessórios e munições. Eu ressalto a palavra acessórios e munições porque acessórios e munições são extremamente importantes para um grupo criminoso atuar. Porque eles podem não ter munições, então a arma não vai funcionar. Eles podem ter arma e munições, sem o carregador não vai funcionar. Então eu dou destaque, sim, para acessórios também. Armas e munições é extremamente importante a gente frear essa ida para os suspeitos. Então, a partir desse momento que nós identificamos suspeitos de 3 estados, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, nós trabalhamos com todos os dados, todo tipo de investigação possível, tecnicamente realizada pela Polícia Federal. Confirmamos que esses 3 estados também tinham vinculação com outros 6 estados. Qual que era a vinculação? Era o envio de armas de fogo também para indivíduos desses outros estados. Era participação de transportadores de outros estados também, né? Então eles delegavam algumas funções para suspeitos de outros estados. Então nós tínhamos um núcleo central formado por Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte e outros 6 estados que eram um núcleo acessório, mas também muito importante para o desenvolvimento da ação da criminosa investigada. Quem eram os destinatários das armas de fogo? Pela investigação policial, nós identificamos que os destinatários das armas de fogo eram suspeitos relacionados com práticas do crime de roubo e tráfico de drogas. A investigação possui dados referentes a essa afirmação. Perfil dos presos na data de hoje. Todos os presos ostentam histórico criminal, desde crimes mais simples, como falsidade ideológica, até crimes graves, como sequestro e roubo. Tá? Como que era realizado o pagamento pelas armas de fogo, né? Aí é a parte que a gente identificou que estava ocorrendo o crime de lavagem de dinheiro também. Então a gente verificou que o grupo de Rio Grande do Norte e Bahia faziam transferências bancárias, depósitos bancários, para investigados em Foz do Iguaçu. Essas transferências de depósitos eram realizadas por pessoas físicas que eram donas de empresas no Rio Grande do Norte e na Bahia, que não movimentavam 1/10 do valor que oficialmente era circulado pelas contas dessas pessoas, né? Então era declarado que a empresa movimentava uma renda média de R$10.000, mas num período de 3 meses nós tivemos entre saídas e entradas R$5 milhões de volume movimentado, tá? Então esse era o método com pagamento. Quando os investigados de Foz do Iguaçu recebiam os valores, eles simplesmente iam para o Paraguai, onde era realizada a compra das armas. Sobre a compra das armas, aí é um caminho que a gente vai ter que é uma segunda fase na nossa investigação agora, porque, como disse o superintendente, nós temos o país que é de procedência das armas, que é o Paraguai, mas nós temos 8 outros países que são de fabricação das armas de fogo. Como é que ocorre isso? Os importadores do Paraguai compram as armas de fogo de outros países, certo? E os importadores revendem internamente no Paraguai as armas de fogo para comerciantes de lojas de armas, por exemplo, certo? Então, o caminho que nós não sabemos ainda é esse. Do comerciante que comprou a arma
importadora, como que ele repassou essa arma para o investigado brasileiro. Então, foi diretamente ao investigado brasileiro, foi por meio de outra pessoa, e essa outra pessoa repassou as armas, né? Então, esses dados de quem vendeu as armas, nós iremos agora buscar saber para quem essas armas foram vendidas. Ou seja, só com o contato com o Paraguai que nós podemos saber isso, certo? Tá. A gente tinha 2 métodos de remessas, aliás, nós tínhamos o método de remessa e de transporte de armas de fogo, que são os dois métodos de encaminhamento de armas para os outros investigados. Um é a remessa de armas pela via postal, dentro de equipamentos de luta que estavam dentro de encomendas, caixas fechadas, e o método de envio por dentro, as pistolas escondidas dentro do tanque dos veículos, né? Então, esse método de transporte com as pistolas escondidas dentro dos tanques dos veículos, os transportadores que utilizavam batedores nesse transporte saíam de Foz do Iguaçu, subiam pelo norte do Paraná e passavam por cidades como São Paulo, Minas Gerais e até a Bahia, faziam a primeira parada na Bahia e prosseguiam ao Rio Grande do Norte com a segunda parada ao Rio Grande do Norte. Identificamos que os gastos relacionados a esse tipo de transporte e a compra da arma de fogo eram divididos igualmente entre Bahia e Rio Grande do Norte. Tá? Sobre estimativa de quanto o grupo movimentou nos últimos anos de envio de armas, financeiramente, valores, nós iniciamos a investigação no primeiro semestre de 2018. Nós obtivemos dados, com todas as quebras que eu já citei, desde 2016. E desde 2016 eles já atuavam com essa atividade. Com os dados a gente descobriu que eles fizeram diversas viagens para a região de Foz do Iguaçu. Com a quebra civil bancária nós identificamos quanto de dinheiro eles movimentaram para os investigados de Foz do Iguaçu, né? Então a nossa estimativa é que o grupo movimentou, transportou e remeteu cerca de 300 armas de fogo desde 2016 e movimentou para a compra dessas armas de fogo cerca de 2 milhões de reais. Tá? Sobre as medidas da data de hoje, só reiterando aqui, houve o cumprimento de 62 mandados de busca de apreensão, 10 mandados de prisão preventiva, estão sendo bloqueados todas as contas bancárias e aplicações financeiras de 27 pessoas. Estão sendo medidas de sequestro e arresto de 26 pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Todas essas medidas buscam o quê? Descapitalizar o grupo criminoso, que é uma das nossas grandes atribuições da Polícia Federal. Tá? E ainda estamos cumprindo 6 medidas diversas da prisão contra 6 investigados também em alguns estados brasileiros. Por fim, a Polícia Federal hoje indiciou, pelas práticas do crime de tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica, 28 pessoas, que consideramos como suspeitos dessa atividade ilícita. Para finalizar agora, sobre o nome da operação, Gun Express apenas faz menção ao método de entrega dos objetos que foi iniciado pela operação policial, que é um método de uma entrega rápida e eficaz, né? Então é isso. Só posso complementar aqui? Posso complementar aqui, só um minuto aqui, os países de origem das armas de fogo aqui? Vamos lá. Os países de origem, ou seja, fabricação da arma de fogo, tá? Estados Unidos da América, Áustria, República Tcheca, Coreia do Sul, México, Itália, Turquia e Brasil. Brasil, por quê? O Brasil, ela tem armas para fabricação, para exportação.
Então essa arma foi fabricada no Brasil para exportação. Os Estados Unidos comprou essa arma. Os Estados Unidos revendeu essa arma ao mercado paraguaio e essa arma veio parar aqui na mão de suspeitos do crime investigado. Okay? Bom dia, William, da CBN Curitiba. A minha pergunta dos mandados que já foram cumpridos, quantos mandados de prisão já foram cumpridos, quantos de busca e apreensão e de prisão ainda faltam ser cumpridos, e com relação aqui o estado do Paraná, quantos mandados efetivamente, quantas pessoas participavam aqui no estado do Paraná, da fronteira, e como chegava aqui até Curitiba, e se pode ter envolvimento de alguém dos Correios nessa investigação, dessa arma sair lá de Foz do Iguaçu, chegar até Curitiba e de Curitiba ela partir para outros estados. Vamos lá. Sobre os mandados cumpridos aqui, no geral, dos 10 mandados de prisão preventiva, 9 foram cumpridos com sucesso, uma pessoa encontra-se foragida. Dos mandados de busca e apreensão, todos foram cumpridos ou estão ainda sendo cumpridos, porque existem alguns endereços que nós ainda estamos lá, por conta da quantidade de material que temos no local. Tá? Participação de funcionários dos Correios, negativo, não existe essa possibilidade. As armas eram postadas dentro de objetos de equipamento de luta, que estavam dentro de caixas. Um funcionário dos Correios em Foz, ele abre a caixa, ele vê o que tem ali, fecha a caixa e posta. Lá não existe raio-x. O raio-x está aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba que era visualizado que tinha um objeto metálico dentro. E daí nós fazíamos a inspeção e encontrávamos as armas de fogo. Tem mais uma pergunta que eu esqueci. Paraná. Tá. No Paraná nós tivemos 14 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva. Tá? O terceiro mandado de prisão preventiva que nós teríamos aqui, nós cumprimos em Santa Catarina. Ok? Só fazer uma parte, que é uma questão interessante também, é uma questão logística, né, que é importante passar, é que aqui em Curitiba tem uma central de correios que acaba centralizando todas as encomendas de pequenos pacotes, eles chamam de petit paquets, até 2 quilos, não importa para onde vai para o país, acaba sendo concentrado aqui em Curitiba e de Curitiba para o resto do país. Então, estamos buscando trazer esse trabalho conjunto com os correios para que, sabemos ao passo que vão aumentar as encomendas com o comércio eletrônico, também aumente a nossa capacidade, né, de reprimir o comércio via postal, transformando a via postal numa nova fronteira a ser também protegida, né, além da fronteira física em Foz, Cascavel e Guaíra, também a nossa fronteira postal, digamos assim, aqui por Curitiba. Só para complementar isso, um minuto. O centro que nós apreendemos todas essas armas é o Centro Nacional dos Correios. Isso justamente é o método deles tentarem burlar a passagem pelo Centro Internacional dos Correios, que aí a atribuição de investigação realmente seria da Polícia Federal diretamente. Aqui eles tentavam burlar essa nossa competência, e isso ficou comprovado, mandando internamente a remessa para outros estados, só que esse caminho era metade do caminho, já tinha sido percorrido um outro caminho que era do Paraguai até Foz do Iguaçu. Bom dia, Vitor Hugo da RPC. Queria saber se foi apreendido algum tipo de material hoje, alguma arma, e que tipos de armas são essas que da investigação que eram remetidas, só armas pequenas, armas longas também? Vamos lá, eu esqueci de falar justamente isso também. Na data de hoje, ainda a gente não terminou todas as buscas, mas não apreendemos armas de fogo, mas apreendemos dinheiro, veículos, documentos, telefones celulares, computadores e diversos objetos aí que farão com que nós avancemos na investigação. Tá? Sobre as armas de fogo que nós aprendemos do grupo. Desde que a gente iniciou as apreensões, nós apreendemos 50 pistolas, 20 seletores de rajada, 39 red dots, que é o marcador de pontaria, e 2.024 munições e 107 carregadores. Era uma característica específica desse grupo. Eles montavam armas como uma pistola,
um carregador estendido, que pode ir até 31 munições, esse seletor de rajada, que é possível fazer tiros automáticos com esse seletor de rajada, e mais o Red Dot, que é um marcador de pontaria. Ou seja, esse kit montado é extremamente perigoso, porque a pessoa pode desferir 31 tiros automaticamente com um marcador de alvo em cima de alguma pessoa ou algum objeto, alguma coisa. Tá? Então esses são os tipos de objetos. Entretanto, com os nossos levantamentos, nossas investigações, detectamos que o grupo também transportou e até remeteu pelos Correios fuzis. Tá? Fuzis foram encaminhados pelos Correios, inclusive. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva que teve por objeto a Operação Gun Express. Bom dia a todos.